Todos os seres humanos se sentem rejeitados em alguma proporção. Afinal de contas, quem é que nunca se sentiu rejeitado em algum momento da vida, não é verdade? Bom, nesse vídeo aqui eu vou explorar as características mais profundas, de por que todos os seres humanos sentem esse sentimento. E dando continuidade à nossa jornada desconstruindo a rejeição, eu acredito que quanto mais conhecimento nós temos sobre algo, como aquele algo opera, a gente pode realmente encontrar os caminhos de transformação. Então nesse vídeo aqui a gente vai explorar em detalhes algumas peculiaridades da rejeição e por que todos os seres humanos sentem isso em maior ou menor grau. E já sabe, se esse assunto te interessa, vem comigo depois da vinheta. Olá, eu sou Manuel Augusto, eu sou fundador do Núcleo Terapêutico Sinapse, se você não me conhece ainda, e sou criador da metodologia MIRI, Metodologia Integrativa de Reconexão do Eu. Metodologia essa que engloba mais de 16 abordagens terapêuticas diferentes. Eu já queria te dizer para você aproveitar e fazer o download do nosso e-book Vá Além na Terapia. Esse e-book você vai encontrar o link na descrição aqui desse vídeo, tá ok? E o download gratuito é por tempo limitado. Com certeza você vai encontrar algumas coisas bastante interessantes, como, por exemplo, a mandala da vida, tá? No último vídeo nós falamos sobre as fases da rejeição, Então, todos os períodos onde a rejeição começou a acontecer em nós. E nesse vídeo aqui eu queria explorar algumas peculiaridades muito importantes com você. A rejeição não é uma exclusividade de uma pessoa ou de outra, mas sim é uma grande verdade que às vezes uma pessoa sente, o sentimento de rejeição, e isso é como se fosse uma dor na alma e como se fosse dividi-la, quebrá-la ao meio ou em milhões de pedacinhos aí. Mas é muito importante a gente saber o seguinte, tá? Por exemplo, a gente falou lá que desde o início da gestação, se eu sou um bebê desejado, se eu fui esperado, se eu fui planejado, se eu fui bem recebido ou se eu já fui rejeitado ali, na própria experiência biológica da implantação nas paredes do útero e quando minha mãe descobriu que estava grávida, se houve tentativas ou não de aborto, enfim, tudo que nós falamos no último vídeo. Eu quero trazer um exemplo aqui para você bastante interessante, porque a gente também falou que acontecimentos na infância são uma constatação para ver se aquilo que aconteceu lá atrás se ameniza ou se reforça. Realmente é assim a vida que me espera lá na frente, e de fato esse sentimento se introjeta, em um nível celular, em um nível muito profundo nas pessoas. Tem uma diferença muito grande, quando eu digo assim: eu sou rejeitado ou eu me senti rejeitado, tá? Então são duas frases que trazem essas peculiaridades importantíssimas que eu quero falar aqui para você. Por quê? Veja bem, eu, por exemplo, eu não fui uma pessoa que minha mãe teve tentativas de aborto. Pelo contrário, eu fui muito planejado, eu fui muito esperado, eu fui muito desejado e eu fui muito amado. Então, as primeiras experiências celulares de organização do meu ser ali dentro do útero foi uma experiência, de ser bem-vindo, de ser bem recebido ao mundo, tá ok? Então, isso em mim não está em um nível de ser. Eu não sou rejeitado, mas em muitos momentos da minha vida, por determinadas ocasiões, eu me senti rejeitado. Então, isso tem uma diferença muito grande. Daqui a pouco eu vou trazer a construção disso para você, e antes eu vou abrir um leque aqui para você compreender alguns comportamentos que acontecem na infância para você realmente fazer essa engenharia reversa para poder desconstruir a rejeição hoje na sua vida. Muitíssimos casos que eu trabalhei, eu ouvi relatos mais ou menos assim daquelas pessoas quando regrediam, e talvez você ouvindo isso, você até se lembre que isso tenha acontecido. E olha, foram muitas e muitas vezes que isso realmente aconteceu. Crianças que se escondiam ali dos pais, ou seja, eu vou ficar aqui atrás do armário para ver se eu faço falta para alguém. Se alguém sentir falta de mim, vem me procurar. E se ninguém fosse procurar essa pessoa, que era o que acontecia na maioria das vezes, aquela criança ela vai solidificando, carimbando aquele rótulo dentro dela, Eu realmente sou rejeitado, ninguém me espera, ninguém me quer aqui.
Eu poderia descrever para você centenas de outros cenários, mas que contêm essa essência. E uma criança, quando ela se sente rejeitada, é uma característica natural ela se isolar, tá bom? Então, ela se isola cada vez que ela se sente rejeitada e geralmente as crianças vão ser muito boazinhas ou não vão dar trabalho porque ela sente que ela vai precisar agradar o outro como uma forma de ser validada, como uma forma de poder pelo menos estar ali. Mas quantas pessoas também que eu não trabalhei, que regredidas lá para a infância diziam assim, era uma sensação de como se eu fosse adotada, eu não pertencesse a essa família, eu não deveria estar nessa família. Realmente elas não sentem que elas fazem parte, que elas se encaixaram ali. E chega um momento na infância, né, e cada um tem o seu momento de começar a tirar essas conclusões, por ser a dor da rejeição uma dor muito profunda, né, já muito cedo na vida eu prefiro rejeitar do que antes ser rejeitado. Então, mas antes disso eu já me isolei, eu já experimentei, eu já constatei e carimbei muito desse sentimento, eu realmente sou rejeitado. Então muitas pessoas adotam a característica muito cedo na vida, inclusive, de começar a rejeitar outras pessoas, tá? Então essa é uma possível característica. Tem pessoas que até mesmo hoje na vida adulta, né, continuam ali se submetendo, né, tentando agradar o outro para conseguir algum tipo de vínculo e de validação. E aqui é um ponto, é uma linha bastante interessante que eu quero te trazer, tá? Eu não sou, como eu já disse, a pessoa que fala assim, eu sou rejeitado, mas em muitos momentos da minha vida, sim, eu me senti rejeitado. A experiência no nível de ser, se houve tentativas de aborto, se eu não fui bem recebido, se eu não fui esperado, se eu não fui desejado, tem um impacto muito mais profundo. Olha só, eu fui um bebê desejado, eu fui amado, como eu disse. Só que por que eu me senti rejeitado? E por que seres humanos, em algum nível, em algum grau, se sentem rejeitados? Existem pais, por exemplo, que são muito protetores, que desejam o filho, que amam os filhos e acabam sendo super protetores em relação ao filho. E nisso existe uma mensagem indireta, como se dissesse assim, você não dá conta de enfrentar o mundo sozinho, você não consegue, você realmente sozinho não pode fazer isso. Então o que esses pais estão fazendo? Estão rejeitando os dons, as características únicas daquele ser, as características de aprendizagem do ser único que aquela pessoa vai se tornar na vida, né? Então existem famílias, isso também a gente vê muito, né, em trabalhos terapêuticos, super protetoras, que é como se castrassem, se rejeitassem as peculiaridades daquele ser. Tá, então aqui você já está começando a entender um cenário diferente. Eu não fui rejeitado como sendo uma pessoa, mas muitas das minhas características, habilidades e capacidades não foram aceitas, foram rejeitadas através de comportamentos que podem parecer lindos como a superproteção. Eu, por exemplo, na minha vida, eu vivi um mix disso tudo. Então eu vivi uma ambivalência. Eu fui amado, eu fui super protegido em alguns momentos, em outros momentos super incentivado. Só que incentivado, e quando eu não conseguia, haviam muitas mensagens diretas e indiretas de que o que eu estava fazendo estava errado. Eu não tenho a sensação lá no fundo do ser que eu sou um erro. Parte de mim, como ser, eu fui recebido. Eu me sinto aceito aqui. Só que muitos dos meus dons foram rejeitados. Muitas das minhas peculiaridades, por exemplo, na época, enquanto eu era atleta profissional, né, muitas coisas aconteceram ali que cada vez que eu perdi um jogo, entre tantas outras interpretações interiores mais profundas, é que eu sempre estava fazendo errado. Por quê? Por mais que eu me esforçasse, eu não conseguia os resultados e isso não era validado dentro da minha família. Então eu vivia essa ambivalência. Então vou repetir, muitos dos meus dons únicos foram rejeitados. Tem muitas pessoas que buscam o propósito de vida e talvez você seja uma dessas. Deixa eu te falar algo muito importante. Sabe que para você se sentir pleno e pertencente, nós temos que ver tudo isso. Não existe uma única causa, que nem a constelação fala, que nós apenas estamos identificados com alguém que foi excluído do sistema. É isso tudo e muito mais. Mas, por exemplo, assim, você tentar encontrar algo que seja o seu propósito é qualquer algo, qualquer coisa que você faça onde os seus dons tenham
permissão para estarem ali, eles tenham permissão para se desenvolver e eles sejam validados, eles sejam recebidos, eles sejam acolhidos, eles sejam bem aproveitados. Então, essa parte, né, que são os dons, são partes de você, elas se sentem recebidas também. Você começa a identificar, né, que existe sim uma diferença e por que todos nós, seres humanos, nos sentimos rejeitados em maior ou menor grau em algum momento da vida. Claro que a experiência inicial já, né, do início da vida, eu já ser rejeitado, isso vai causar um impacto muito maior nessa pessoa, se ela não foi desejada desde o início, tá ok? Só que a gente tem que perceber muitas outras características do que estão acontecendo e essas são informações riquíssimas para você começar a se aprofundar nas suas peculiaridades. Você já me ouviu dizer a seguinte frase, pelo menos disse nos outros vídeos: buscar validação externa faz parte da vida. Começar a encontrar o caminho de se validar faz parte da cura, né? E claro que são histórias diferentes e tem contextos diferentes e profundidade da dor é diferente. Por isso que você precisa entender as suas peculiaridades. E com tudo isso que eu tô te trazendo aqui, eu espero que você esteja aí, né, pelo menos começando a fazer um mapeamento de como algo em você construiu esse processo de rejeição, porque muitas coisas foram acontecimentos da vida e hoje você simplesmente atua num piloto automático sem nem mesmo saber que de muitas formas diferentes você está produzindo a rejeição. Então eu vou te trazer um exemplo para isso ficar muito mais claro para você, né? Se é uma pessoa que se sente rejeitada ou ela é a rejeição em pessoa, quanto mais profunda é a ferida, mais situações eu vou atrair para minha vida e eu vou perceber que vão aumentar ainda mais o meu sentimento de rejeição. Por quê? Porque eu tenho filtros, tá ok? Como eu me conecto com a vida para constatar cada vez mais aquela percepção inicial, tá? E a gente entendeu que a sujeira das lentes que eu olho o mundo depende muito do meu histórico, certo? Então, geralmente, pessoas que têm esse sentimento de rejeição em um nível mais profundo vão atrair parceiros, pessoas que vão trazer mais situações que elas se sintam ainda mais rejeitadas e sem saber. Essas pessoas que se sentem rejeitadas em um nível tão profundo também vão criar cenários para que os outros a rejeitem mais. Olha, você pode começar a perceber o seguinte: as pessoas que se sentem mais profundamente rejeitadas, elas são aquelas pessoas que buscam por atenção o tempo todo, se tornando inclusive chatas, tá? Ela busca por uma atenção geralmente de uma forma bastante negativa. Elas conseguem chamar a atenção e muitas pessoas começam a rejeitar aquele comportamento chato, não a pessoa, só que o que ela sente quando ela vê esses sinais que as pessoas se afastam, não convidam ela para uma conversa, não se aprofundam numa conversa, não prestam atenção nela, interrompem ela, tá muito ligado a isso. Às vezes o que a pessoa está fazendo está provocando e despertando no outro, né, um sentimento que não é muito legal, então ele rejeita o comportamento. Tá? Porque no meio de todas essas pessoas, tem muitas pessoas disponíveis a receber essa pessoa, a aceitá-la, a validá-la. Só que de tão chato que a pessoa é, e olha só, se a pessoa, o seu amigo ou alguém, um parceiro não tiver a consciência disso, ele realmente vai adentrar com esse comportamento rejeitoso e você vai consolidar a sua ferida. Isso é muito importante que você entenda, porque às vezes você está produzindo esse sentimento de rejeição nas pessoas e você nem sabe. E aquelas pessoas se tornam chatas, tão chatas que fala assim: poxa, a pessoa é muito chata, eu nem quero ficar perto dela. Mas no início eu estava completamente disposto a me conectar com ela, né? Então no ambiente terapêutico também a gente percebe muito isso. Vou te trazer um exemplo. Então, um dia nós estávamos lá numa mentoria online, né? E eu sou uma pessoa que eu preciso de muita concentração quando eu tô falando, e essa mentoria era pelo Zoom. E ficava subindo uma pop-upzinha ali das mensagens, eu nem presto muito atenção, senão eu perco o meu foco e a minha linha de raciocínio, né? E mais pro final, quando acabou aquela mentoria, né, eu fui ver ali que tinham várias mensagens de uma pessoa que não poderia ficar até o final, dizendo: eu vou precisar sair mais cedo, eu vou embora. E foram mais ou menos umas 8 mensagens. Mais tarde,
Ela manda uma mensagem para nossa empresa aqui dizendo assim: eu estou pensando em sair desse grupo, porque a minha sensação é como se eu não fosse importante para vocês. Você começa a entender o grau que a própria pessoa cria situações e já traz aquele mundo de interpretações na cabeça dela para validar aquilo que ela sempre sentiu desde o início da vida. E sem saber que nem aquela criança, né, que ficou se escondendo para ver se ela tinha importância para alguns dos pais, comportamentos inconscientes como esse vão tentar buscar a validação, só que não é de si mesma, a validação da própria crença, da própria experiência no ser de ser rejeitado. E olha só, era uma pessoa que tem profundas questões com rejeição. É daquelas que não foi só rejeitado os dons dessa pessoa, as características únicas dela. É aquele tipo de rejeição já desde o início da vida. Você não é bem-vinda aqui, porque essa foi a mensagem, tá? Bom, esse é um exemplo assim muito cotidiano, acontece mais do que você pode imaginar. Então o que eu quero te ajudar a refletir aqui, né, com todos esses casos, se você se sente muito rejeitado, se você é uma daquelas pessoas que no início da vida já a experiência foi de rejeição, tá? Está no nível do ser, é muito importante você saber quais atitudes você tem para validar a rejeição, não para validar quem você é, os seus dons e o seu lugar no mundo, porque isso é mais comum do que parece e a gente entra no piloto automático, é normal, tá? Porque 95% do tempo, dos dias, nós somos inconscientes, tá? Atuamos em mecanismos e adaptações inconscientes sem nem mesmo ter a consciência disso. Por isso que tomar a consciência é o primeiro passo para a gente começar a desconstruir todo esse processo de rejeição dentro de você. Claro, né, que a gente vai precisar em um momento ou outro fazer intervenções muito assertivas naqueles traumas, naquelas experiências iniciais, mas tudo isso aqui faz parte do processo de desconstrução também, tá? Bom, se você me conhece, você sabe que eu não tô aqui para convencer ninguém de nada, mas se o que eu disse para você te agregou novas letras aí no seu vocabulário e está te ajudando, faz o seguinte, deixa o seu like e comenta aqui abaixo do vídeo os insights que você teve, né? Se você me assistiu até aqui, o que foi de valioso para você que você começou a perceber, e compartilha esse vídeo. Se você não gostou, tá tudo bem deixar o seu dedão aí para baixo. Fica tranquilo, não vou me sentir rejeitado com isso, porque inclusive é uma característica normal de nós seres humanos gostarmos de umas coisas e não gostarmos de outras, gostarmos de alguns comportamentos e não gostarmos de outros. Isso às vezes não tem nada a ver com gostar da pessoa, e a gente também tem o direito de não ir com a cara daquela pessoa. Você não concorda? Então, é muito importante a gente começar a separar esses sentimentos dentro de nós, tá bom? Eu espero que você tenha gostado e desfrutado desse conteúdo. Continue acompanhando as nossas redes, o nosso Instagram, que tem muitas interações lá sobre essa jornada da rejeição, e você já sabe, te vejo no próximo vídeo. O que eu queria falar, eu já passei por vários processos, por vários tipos de terapia, por várias abordagens. Já passei pelo Good Vibes Only, já passei por você tem que ser inteira, você tem que isso, você tem que aquilo. E aqui no Miri é tão bom saber que você não tem que nada. É tão bom saber que você pode ser você. Você pode reunir todas as suas partes boas, as ruins, as esquisitas, as que você não quer olhar. E o respeito, quando o Manuel fala de autocompaixão, o respeito que ele ensina a gente a ter com as nossas partes, a chegar em cada parte, é o que ressoa comigo e faz isso aqui ter sentido. Essa aldeia, essa reunião que a gente faz para se curar.